Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês devem estar sabendo, a Unifacear decidiu fazer um recesso acadêmico no dia de hoje, no dia 4 de junho. E dessa forma não haverá aula nem presencial nem à distância, o que para nós é um pouco ruim porque prejudicaria o andamento do conteúdo, uma vez que eu tinha planejado usar a aula de hoje, não é, para finalizar esse conteúdo aí dos diagramas de fases, e na próxima aula, que será no dia 11, trabalhar com alguns exemplos, resoluções, não é, para fixar mais o conteúdo já abordado, certo? Então, para não atrasar vocês na questão daquela atividade que vale como nota de prova, eu decidi gravar esse conteúdo e deixar disponível a partir de hoje, no dia 4, para que vocês possam acessar, não é, a qualquer momento. A única desvantagem é que vocês não vão poder interagir no momento em que eu estiver explicando para dúvidas. Então, para isso, eu peço que no momento que vocês estiverem assistindo a esse vídeo, tiverem qualquer dúvida, anotem a dúvida ou as dúvidas e me encaminhem por e-mail ou por mensagem. E assim que possível, né, o mais rápido possível, eu vou responder para vocês, beleza? Então, dando continuidade, hoje vamos trabalhar o que tá chamado ali no AVA e nos slides de diagramas de fase 3, em que nós vamos trabalhar a continuação do que a gente estava vendo. Então, a gente terminou na última aula o diagrama cobre-zinco, não é? Aonde nós tínhamos ali uma série de reações intermediárias, né, dos sólidos intermediários, que vão aparecer agora em outras reações que vamos discutir nesta aula, que também são de ponto importante e ajudam a resolver aquele exercício, não é? Como nota bimestral, como alternativa de nota bimestral. Também a gente vai verificar um diagrama muito importante para as ligas, que é o diagrama do ferro-carbono. A gente vai entender um pouco mais ali da sua microestrutura, certo? E daí vamos terminar com outros diagramas para a gente verificar justamente essa questão da complexidade, muitas vezes, que é trabalhar em diagramas de fases de ligas metálicas. Beleza? Muito bem, então dando continuidade, vamos começar com alguns pontos básicos antes de apresentar, não é, ou antes de detalhar novamente o diagrama zinco-cobre, certo? Então a gente já viu no diagrama estanho-chumbo e prata-cobre a questão da reação eutética, não é? Que você teria ali uma reação em que você passa de uma fase líquida para uma fase sólida, né? Um sólido composto por duas microestruturas. No caso lá nós tínhamos a fase alfa e a fase beta. Aqui, nessa terceira parte, a gente vai abordar as chamadas reações ou transformações de fases, que seriam as reações eutetoides e peritéticas, né? Tem nomes assim um pouco curiosos, mas são reações que também envolvem esses tipos de mudanças, envolvendo três fases de maneira geral, ok? Então eles são classificados de acordo com a mudança ou não nas composições das fases envolvidas, não é? Então a gente vai trabalhar também essa questão aqui de outras composições ou compostos chamados intermetálicos, não é, que vão aparecer aí mais para frente, certo? Os pontos invariantes, né, que você tem as três fases que daí estariam associadas a essas reações aqui, né, eutetoides e peritéticas, e aí a partir daí a gente já tem três tipos de reações, né, as eutéticas, e quando você passa lá da fase totalmente líquida para uma composição de sólido, não é? Uma fase sólida que tem duas microestruturas ou dois sólidos presentes. Então, nessa mesma linha, nesse mesmo sentido, a gente vai ter aqui as reações eutetoides e peritéticas, não é? Que de modo geral, vamos só iniciar que o eutetoide ele passa aqui de uma fase sólida, né, uma fase delta, por exemplo, por resfriamento, ele vai gerar outras duas fases sólidas. Então percebam aqui a diferença dessa reação eutetoide. Então, enquanto que na eutética você sempre parte de um líquido para um sólido, ou dois sólidos, como é o caso, no caso do eutetoide você vai partir no resfriamento de um sólido para outros dois sólidos diferentes. Então você vai sair da fase delta para duas fases, gama e epsilon, certo?
Então essa é a característica da fase eutetoide. Já na chamada reação do peritético, ou fase ou mudança peritética, você vai partir de uma combinação sólido-líquido, certo? Dessa combinação bifásica aqui, no resfriamento para se formar uma outra fase sólida. Então aqui você parte do delta mais L, no resfriamento você vai chegar na fase epsilon. Então, de modo geral, toda vez que você tem uma reação eutética, é sempre de um líquido para dois sólidos. Eutetoide, de um sólido, o resfriamento, para dois sólidos. E peritético, de um sólido mais líquido para um sólido diferente do sólido na composição com o líquido, certo? Então essas são as características dessas três reações aí. E aí, esse tipo de reações novas, as eutetoides e peritéticas, aparecem no nosso diagrama cobre-zinco, certo? Então, nós podemos verificar que, ou ilustrar com esse diagrama, numa região específica, esse tipo de reação. Então, alterando aqui para o diagrama cobre-zinco, vejam que nós temos aqui ele representado novamente, ele já tinha sido apresentado ou passado para nós na aula passada, né? E você tem ali as duas fases terminais, né? A fase alfa e a fase eta, que estão aqui nos extremos do diagrama. Aqui você tem o cobre puro, não é? E aqui o zinco puro. E aí você vem da esquerda para a direita aumentando a composição em peso, não é? Em relação à liga do zinco, certo? Então, o chamado latão, ou a liga de latão, né, que é essa composição cobre-zinco que nós usamos aí comercialmente, que é usada na indústria, ela está nessa faixa aqui. São geralmente composições que vão até próximo, quase a 40% do peso em zinco, não é? E daí você tem as características físicas mais desejadas, né? Aumento de resistência mecânica e um pouco ali de maleabilidade proveniente do cobre, certo? Então essas regiões intermediárias são sólidos que, se eu resfriar isso daqui rapidamente, ou seja, fora daquelas condições de equilíbrio, eles vão ser preservados em temperatura ambiente. Mas se eu aquecer um pouco eles, próximo ou pouco abaixo de suas temperaturas de transições, eu vou ter aqueles efeitos difusionais que vão fazer com que eles migrem, não é? Que essas estruturas não são estáveis, não é? O processo de difusão ocorre nelas lentamente, mas ocorre. E a região que vai nos chamar a atenção é essa região aqui, onde que nós vamos verificar essa questão aqui das reações eutetoide e peritética que acontecem neste diagrama de fase e em outros diagramas de fases metálicos que acontecem por aí. Ok? Então, como exemplo, nós temos aqui, ou melhor, dando um zoom naquela região, então percebam que eu peguei aqui esta região aqui, né, de interesse, aonde ocorrem essas reações que nós vamos verificar, e dei um zoom, certo? Então percebam que aqui a gente já está a mais de 60%, mais de 70% do peso em zinco, né? Em faixas de temperaturas aqui que estão acima dos 500 graus e abaixo dos 800 graus Celsius. Então, nós damos um zoom nesta região aqui e chegamos justamente nesse ponto aqui. Então, percebam aqui novamente, né, como já vimos nos diagramas anteriores, totalmente líquido, totalmente sólido, um único sólido, sólido mais líquido, sólido mais sólido, sólido mais líquido, aqui sólido mais líquido, totalmente sólido, dois sólidos, sólido mais líquido e um sólido aqui no meio, ok? Então, são as regiões de fronteira. Lembrando que, dada uma composição global e uma isoterma, eu vou achar um ponto, que pode ser qualquer ponto em qualquer uma dessas regiões, que vão permitir que eu determine quais são as frações, não é, e as composições para aquele ponto. Então, se eu cair nesse ponto por aqui, eu vou ter composição da parte delta mais epsilon. Se eu cair em qualquer ponto aqui dentro, eu vou ter delta mais L. Se eu cair aqui, vai ser gama mais L. Aqui vai ser só delta, aqui gama mais delta e assim sucessivamente.
Lembrando aí que, no caso, se eu caísse nesse ponto, nessa isoterma de 600 graus, a linha de amarração estaria entre essas fronteiras aqui. Então, a composição do delta viria daqui, não é da parte de zinco e cobre, e a composição do gama, né, do sólido gama em termos de zinco e cobre, viria daqui. Mas isso eu vou trabalhar com vocês em detalhes na nossa próxima aula, não é? No dia 11. Eu vou pegar algumas composições desses diversos diagramas, ou até de outros diagramas que eu não apresentei aqui, nessas aulas, e para verificar e para fixar justamente aquela relação da linha de amarração, das composições, para verificar que funciona também para outros diagramas, além daqueles que a gente já trabalhou. Então, falando do ponto eutetoide ou da reação eutetoide, assim como o eutético, ela só vai ocorrer numa dada composição, numa determinada isoterma. Não é? Você vai ter um único ponto em que isso vai acontecer. Se você se deslocar à esquerda ou à direita dessa composição e para cima ou para baixo dessa isoterma, você já não tem mais esse ponto específico. No caso aqui, o ponto eutetoide. Para o caso da liga cobre-zinco, o ponto eutetoide ocorre na composição de 74% do peso em zinco e 26% do peso em cobre, não é? Então, se você somar essas duas composições aqui, né, essas duas percentagens em peso, você vai ter 100%. Então, 74% zinco, 26% cobre, na isoterma de 560 graus, ok? Então, 600 graus está aqui, 550 está mais ou menos aqui no meio. Essa isoterma, ela passa mais ou menos aqui, certo? E o ponto é esse ponto destacado aqui. Então percebam que se eu pegar essa composição exata nesse ponto, nessa temperatura, você está na fase delta, e se você traçar uma linha passando justamente por esse ponto, você vai, no resfriamento, passar de uma fase sólida para outras duas fases sólidas. E são compostas, no caso aqui, por cobre e zinco. Então o que vai mudar é a concentração do zinco em relação ao cobre para essas três fases. E isso ocorre por efeitos de difusão, ou seja, quando você está resfriando, os átomos de cobre e zinco vão se difundir de uma microestrutura para a outra. E o seu arranjo cristalino também vai ser alterado, certo? Então essa seta dupla aqui indica que essa reação pode acontecer no resfriamento, não é? Então no resfriamento você vem do delta para o gama mais epsilon, certo? E aqui você, no sentido da direita para a esquerda, no aquecimento, você vem desses dois sólidos para um único sólido, ok? Então, falou de ponto eutético, para qualquer diagrama de fase independente, ele sempre vai vir de um sólido monofásico, né, ou uma única fase de sólido, para outras duas fases de sólidos, independente das letras gregas que eu estou utilizando para classificar esses caras aí. Não é aqui é o gama e o epsilon, poderia ser, sei lá, alfa e beta, como foi no cobre e prata, por exemplo, não é? Ou alfa beta, como foi também no chumbo e no estanho, lá para fases eutéticas, ok? Então, o que tem que ficar na mente é justamente isso. O eutetoide é caracterizado por um sólido se convertendo em dois no resfriamento, certo? E os três sólidos envolvidos aqui são diferentes. Isso também tem que ficar na mente de vocês, ok? Então, essa seria a chamada composição eutética. A composição peritética, não é que acontece justamente num único ponto, também está representada aqui para a sua devida isoterma. Então, isso aqui só vai acontecer neste ponto específico. Então, percebam aqui que você está com uma composição no peritético de 78,6% do peso em zinco e 21,4% do peso em cobre. Então, nessa composição, na exata temperatura de 598 graus Celsius, você converte o delta mais L para um sólido epsilon, certo? Então, você tem que estar justamente nessa linha aqui, né? E basicamente também está sobre a região da fronteira. Então, quando você passa dessa região para essa, isso vai acontecer justamente nessa linha aqui, certo? Ah, mas se eu deslocar um pouquinho aqui para a direita, então percebam, pegando essa linha aqui,
de 80% do peso em Zico. Então percebam que você vai passar do delta mais L, resfriando, passa por outro para epsilon mais L, para depois passar para o epsilon, certo? Então não é peritético. O peritético é só nesse ponto aqui. E aí a composição dele desce ao longo dessa linha de fronteira aqui. Então a composição acompanha a linha de fronteira, certo? Então, característica do peritético é sempre de um sólido mais um líquido para um sólido, ok? E no aquecimento, esse sólido vai dar origem a um líquido mais um sólido diferente depois. Então percebam que tanto no eutetoide quanto no peritético, todos os sólidos envolvidos são diferentes, não é? Então se você vem lá, por exemplo, tem um determinado diagrama de fase que aparece lá delta mais L, e aí no resfriamento ele vai só por um delta, não é? Que é o mesmo delta, não seria um ponto peritético, ok? Então percebam que nesse caso aqui são três fases distintas, aqui também são três fases distintas. Um sólido delta, um líquido L e um outro sólido epsilon. Okay? Então para essa liga cobre-zinco, ocorrem essas reações peritéticas aqui, né, com as fases beta, delta e gama, que seriam aqueles sólidos intermediários, certo? Então olha só, beta e delta, beta, linha e gama, né? Toda vez que tiver uma fase sólida que é diferenciado por essa chamada linha, né? Isso significa que a estrutura cristalina muda, não é? O arranjo dos átomos ele sofre alteração, ok? Então eu usei esse diagrama aqui, ou parte do diagrama cobre-zinco, justamente para ilustrar essas reações do eutetoide e do peritético, e assim fechar essas três reações que nós estudamos, né? A eutética, lá para o diagrama cobre-prata, o eutetoide e o peritético aparecendo aqui no cobre-zinco, ok? Então essas três reações, que é o que está sendo pedido, né, ou abordado, lá naquele exercício que eu pedi para vocês, né, como prova, ou melhor, como alternativa de prova. Então, o que vocês têm que fazer lá é analisar as regiões, não é? E assim verificar a existência do ponto. Então, achando o ponto, no caso aqui, se eu pedisse para encontrar a reação eutetoide nesse diagrama aqui. Você sabe que o eutetoide ele tem que vir de um sólido para dois sólidos. Então, vou procurar regiões que tenham isso. Então, as regiões, ó, sólido e um sólido para dois sólidos, não vale. Dois sólidos para dois sólidos não vale. Um sólido para dois sólidos, beleza. Achou aqui? Aí vai ter que achar a temperatura, que isso acontece, e a composição, que nesse caso é o que está definido aqui. Certo? Então, se você marcar o ponto, você pode daí criar a linha da isoterma em relação àquele ponto, e aí uma linha vertical que vai te dar a composição do eutetoide. A mesma coisa vale para o peritético. Procura uma região que é um sólido mais um líquido que vai ter um ponto específico que ele vai convergir para um outro sólido, que nesse caso é o que ocorre aqui exatamente. Muito bem, pessoal. Dando continuidade, agora vamos avaliar ou estudar o chamado diagrama de fase para a liga ferro-carbono ou ferro-carbeto de ferro. Então, nesse diagrama tem essa pequena diferenciação, porque até o momento a gente estava estudando a chamada ligas ou adição de impurezas substitucionais. O que significa isso? Eu tenho lá uma estrutura, por exemplo, cobre e prata. Ambos os metais têm estrutura cúbica de face centrada, ok? Quando eu faço uma liga de cobre e prata, eu pego a estrutura lá, dependendo da proporção, vamos colocar uma proporção pequena de prata, e retiro alguns átomos da estrutura cristalina do cobre e substituo por átomos de prata, ok? Então isso é uma liga ou impurezas substitucional ou substitucionais. No caso do diagrama ferro-carbeto de ferro, ocorre a chamada impureza intersticial, ou seja, os átomos de carbono não vão trocar de lugar com os átomos de ferro, pelo contrário, eles vão
ocupar o espaço entre esses átomos. E aí isso denota uma questão de baixa solubilidade, dependendo da estrutura cristalina apresentada pelo ferro, em certas temperaturas, para agregar mais ou menos carbono, certo? E isso leva à criação das chamadas ligas de aço. Não é? O aço, basicamente, é uma mistura de ferro e carbono, mais outros elementos de ligas que dão características específicas para cada liga de aço. Então, por exemplo, o aço inoxidável, ele ganha átomos, uma proporção bem menor de átomos de cromo, justamente por quê? Porque ele vai interagir para evitar a oxidação. O cromo vai preferencialmente interagir com o oxigênio aí presente na atmosfera, presente nos meios líquidos, e vai formar uma substância que evita com que o aço em si oxide, não é? E aí você tem esse aço específico, inoxidável, que é indicado para ambientes altamente corrosivos. Outros aços de maior resistência vão depender da composição do carbono que você vai agregar a eles, não é? Então, de modo geral, o que acontece? Quando você tem o ferro puro com baixíssimas concentrações de carbono, ele tem uma estrutura cúbica de corpo centrado, como é o que aparece aí no nosso slide. Olha só, cúbica de corpo centrado. Quando você aquece ele vai sofrer uma transformação da estrutura, não é? E quando ele passa de uma certa temperatura, que a gente já vai ver no diagrama, ele troca do ferro conhecido como ferro alfa ou ferrita para o ferro gama, também conhecido como austenita. E aí essa estrutura ela passa de ser de cúbica de corpo centrado para uma estrutura tetragonal cúbica de face centrada, não é? E aí você aumenta a solubilidade, a quantidade de carbono que você pode agregar nessa estrutura, não é? Por quê? Lembrando aqui que você tem átomos nos vértices de um quadrado e um átomo no centro, certo? Então o espaçamento entre os átomos de ferro nessa estrutura é menor. Na estrutura tetragonal, a base é quadrada, mas aquela altura, não é como a gente vai ver ali para frente, é maior. E aí o que acontece? Você consegue agregar mais carbono, certo? O último sólido envolvendo essa parte do ferro é chamado de ferro delta, mas esse aqui, como ele está em temperaturas bem mais altas, ele não tem aplicações práticas, né? Ele está aqui só para ilustrar essas três estruturas, basicamente, que o ferro apresenta. Outra coisa, a gente viu que nos outros diagramas eu posso colocar lá 10, 20, 70 às vezes por cento do peso de um metal em relação ao outro, não é, para formar uma liga. E muitas vezes a solubilidade, como no caso aqui, se eu voltar a alguns slides, no caso do cobre e no zinco, você tem ali até quase 40% de solubilidade de um metal, não é, do zinco em relação ao cobre. No caso do carbono, na matriz de ferro, o que acontece? A quantidade máxima de carbono que eu posso adicionar é de 6,7%. Ou seja, eu não consigo adicionar mais do que isso no ferro. Se eu tentar, o que vai acontecer? Esse carbono ele vai começar a segregar em forma de pequenos granulados que lembram grafite ou carvão, que a estrutura não vai conseguir, pelo espaçamento dos átomos e por ser substitucional, o tipo de impureza, ele não vai conseguir ser agregado na estrutura do ferro. Então ele vai ser separado, vai ser mandado embora através dessa forma ali do grafite mesmo, certo? E o que vai aparecer também, dependendo da concentração, é esse cara aqui, esse Fe3C, que é chamada de cimentita ou carbeto de ferro, que é um chamado composto intermetálico, que ocorre aí em algumas ligas metálicas. Então, esse cara aí, ele está aparecendo pela primeira vez agora, certo? E ele ocorre justamente nessa proporção de 6,7%. Então, para alguns casos práticos, a gente pode dividir o diagrama da liga ferro-carbono em duas partes. Uma primeira parte que vai de 100% do ferro puro, 0% de carbono, até 6,7% do peso em carbono, não é? E do 6,7% até o 100%, a gente teria a segunda parte.
De modo geral, o que interessa para nós, para o estudo, é só essa primeira parte aqui, ou seja, até 6,7% do peso em carbono. Não é? Então, uma quantidade maior não vai ser de interesse para nós. Mesmo porque o ferro não comporta mais do que esse 6,7%. Bom, então verificando essa questão aí da estrutura. Então imagine que essa aqui é uma estrutura de átomos de ferro, não é? E você tem aqui, esse cara, deveria estar pintado de outra cor, mas enfim, seria um átomo de carbono, justamente nessa questão intersticial. Então ele está ocupando, ele está deformando a rede com átomos intersticiais. Então é por isso que a quantidade de carbono é limitada. Né? Percebam que se você tivesse em cada interstício desse átomos de carbono, a estrutura da rede não permitiria isso. Não é? E aqui a gente tem justamente essa questão aqui dessa estrutura tetragonal. Então percebam que a área da base é quadrada, não é? As arestas aqui têm esse mesmo tamanho A, mas essa aresta C ela tem um tamanho maior. E aqui, para comparação, a gente tem os raios atômicos do ferro e do carbono. Do ferro é 0,124 nanômetros, enquanto do carbono é 0,071 nanômetros. Então perceba que a diferença é considerável aqui, não é? E aí você pode colocar justamente esses átomos de carbono nesses interstícios. E claro que isso aqui vai acontecer quando houver um aumento de temperatura e eu migrar dessa estrutura aqui para essa estrutura aqui, não é? Certo? Como vocês podem verificar. Claro, aqui é uma estrutura tetragonal de corpo centrado. No caso do ferro, o que aconteceria? Eu não teria esse átomo no centro, teria os átomos nas faces, não é? Então eu peguei essa figura aqui tetragonal só para ilustrar justamente esse maior espaçamento que ocorre no caso do ferro aqui, não é? Para a sua estrutura. E por ser baixo, não é, a gente já vai ver no diagrama que as concentrações de carbono para que eu tenha para que eu tenha efetivamente os aços, elas são muito pequenas. Tudo bem, então verificando agora como é a aparência do diagrama ferro-carbono ou ferro-carbeto de ferro. Então percebam que esse diagrama ele o que interessa para nós seria essa região aqui. E daqui para frente, não é, aqueles 6,7% representam aqui a cementita, não é? Que é o que está associado a garantir mais resistência mecânica para as ligas ferro-carbono, para as ligas ditas de aço. Então, aqui está o alfa, né? Cadê? O alfa, a ferrita está aqui. Percebam que é uma região muito pequena. E aqui você tem o ferro, e aqui você tem essa fronteira, né, que vem desse ponto aqui em cima, vem para cá e desce aqui, até aqui embaixo, que é a solubilidade, que representa a solubilidade do carbono. Então percebam que aqui, nessa estrutura ferrítica, ou o sólido alfa, a composição de carbono é muito pequena. O limite é de 0,022% do peso, ou seja, se eu começar a colocar mais do que essa concentração aqui de carbono nesse sólido, ele começa a segregar. E aí ele vem para essa região aqui, que é chamada de alfa mais cementita, ferrita mais cementita, que é esse cara aqui que tem uma concentração muito baixa de carbono e uma concentração muito alta de ferro, e essa composição aqui, que para cada 3 átomos de ferro você tem um átomo de carbono, certo? Então são dois sólidos diferenciados. Então isso aqui é chamado de composto intermetálico porque ele tem essa composição específica, não é? E vai daqui até esse 6,7% que foi mencionado ali. Percebam que aqui você tem essa linha de transição, né, essa isoterma em 720 graus. Em 1147 você tem uma outra isoterma, não é? E tem esses pontos especiais aqui, né? Esse 0,76, esse 2,14 e esse 4,30% de carbono, certo? Então, esses pontos aqui eles são especiais, certo? Mas antes disso, identificando aqui em cima totalmente líquido, líquido mais sólido, totalmente sólido, né? Que é aquele ferro austenítico, né? A austenita.
Percebam que na austenita a composição aqui da solubilidade do carbono aumenta, justamente por causa desse espaçamento aumentado aqui, não é? Você aumenta a separação dos átomos de ferro, você consegue agregar mais carbono. Então, a austenita em si, ela é uma liga metálica mais resistente mecanicamente falando, justamente porque ela agrega mais carbono, certo? E aqui você tem as temperaturas, né, de transições. Aquele sólido delta está exemplificado aqui. E aqui o ponto de fusão final do ferro. Então o ferro funde a 1538 graus Celsius. Então acima de, vamos colocar arredondando aqui, de 1540 graus Celsius, o ferro já está na sua forma líquida, certo? E percebam que aqui você também tem aquelas reações interessantes, não é? Então aqui você tem de um líquido para dois sólidos, enquanto que aqui você tem de um sólido para dois sólidos. Então esse ponto aqui, 0,76% do peso em carbono, nessa isoterma de 727 graus Celsius, você tem a reação eutetoide, um sólido para dois sólidos. Esse Fe3C é um sólido também. Ele não está representado por uma letra grega, mas todo composto intermetálico é considerado um composto sólido, ok? E o alfa, uma outra fase sólida. Então, o eutetoide está aqui, 0,76. No 4,30, nessa temperatura aqui, ou nessa isoterma de 1147 graus, você tem o quê? Líquido para dois sólidos, um eutético. Exatamente. Você tem um eutético aqui. Aí eu vou deixar como pergunta para vocês, nesse diagrama aqui, tem algum ponto peritético? Deem uma olhada depois, não é? E aí, lá na nossa aula do dia 11, posso até responder essa pergunta para vocês. Mas até lá, pensem com base na informação do que é o ponto peritético, não é? E se tem essa reação peritética aqui nesse diagrama ferro, carbeto de ferro, certo? Como informação adicional, garanto para vocês que daqui até 100% da composição de carbono não tem nenhum desses pontos aí. Nem eutético, nem eutetoide, nem peritético, certo? Bom, então aqui você tem o sólido austenítico, né, que é a liga do ferro mais resistente. A ferrita, que seria a parte do sólido do ferro mais maleável, não é? E isso tem influências na formação da sua microestrutura. Nós podemos ver na sequência. Então, nesse slide de sequência, vocês podem ver ali duas micrografias, uma representando a ferrita e a outra representando a austenita. Percebam que do lado esquerdo, não é? Aqui eu tenho a estrutura ferrítica. Então, olha só, você tem esses grãos, estruturas de grãos aqui menores, todos formados por ferro com uma baixa concentração de carbono. Esses pontos pretos aqui seriam a segregação do carbono, dado a baixa solubilidade nessa estrutura aqui. Já a austenita, percebam que os grãos são maiores e a coloração é mais acinzentada. Isso decorre desse cara aqui, nessa estrutura, apresentar uma solubilidade maior pro ferro, do carbono, em relação do carbono no ferro. Então esse cara aqui é mais resistente. Então, quando você tem um esforço mecânico, por exemplo, o que, que acontece? A movimentação física, a deformação desses grãos aqui é mais fácil do que estes grãos aqui. Então, quando você busca aços mais resistentes, você busca aços que vão ter uma estrutura mais semelhante à austenita do que à ferrita. E quando você quer ter um aço mais maleável, você vai buscar uma estrutura mais próxima da ferrita do que da austenita. Quimicamente falando, o ferro ele tem uma predisposição por agregar carbono na sua estrutura. Então, em processos de usinagem, por exemplo, quando você trabalha com ligas ferrosas, você evita utilizar ferramentas diamantadas. Por quê? Porque uma ferramenta diamantada é basicamente uma estrutura tridimensional, muito resistente, composta basicamente por carbono. E aí, quando você tem uma ferramenta como essas, você geralmente tem uma ponta que você vai utilizar na ferramenta, não é? Para desbastar, desgastar, cortar ou perfurar o seu metal.
A pressão dessa ponta, nessa liga metálica ferrosa, mais a temperatura devido ao atrito ali do funcionamento de um torno, por exemplo, dá calor e faz com que os carbonos presentes na estrutura do diamante se desgastem e tendam a migrar para a estrutura do ferro. Por isso que evita-se usar ferramentas diamantadas em estruturas ou ligas ferrosas. Você geralmente usa esse tipo de ferramenta quando você tem ligas que não são ferrosas, ligas à base de titânio, níquel, cobalto, molibdênio, que são materiais mais resistentes, mas que você tem uma boa, digamos, relação de desgaste sem gastar ou desgastar a sua ferramenta diamantada. Perfeitamente. Bom, então aqui abaixo a gente pode ter justamente essas informações resumidas. Como vocês podem ver, né, que a sementita ocorre a solubilidade, né, de fase da ferrita e é ultrapassada abaixo de 627 graus Celsius. Mecanicamente, a sementita Opa, tá errado aqui, é sementita e não sementira. Ela é dura e frágil, ou seja, o comportamento mecânico dela tende à fragilidade, certo? Então é por isso que, à medida que você aumenta essa quantidade de material de sementita junto com a ferrita, em relação à ferrita, você tende para aços que são mecanicamente mais resistentes, mais duros, ok? Então, em temperatura ambiente, a sementita ela é estável, porém, em temperaturas acima de 650 graus Celsius, por um período aí de anos, ela pode se converter em ferro alfa e grafita, certo? Então, se você resfria, como a gente tem ali no diagrama, de temperaturas acima de 650 até ambiente, você vai ter a composição de sementita mais ferrita, certo? Então, se a gente voltar alguns slides aqui, a gente vai verificar isso. Está aqui o diagrama. Como vocês podem ver, a sementita ela se forma a partir dos 650, né? Ou melhor, a partir dos 720, dependendo da composição de carbono aqui. Então, seja uma composição baixa ou alta, ela sempre vai estar presente, certo? Então, o que acontece se eu aquecer a 650, que seria mais ou menos nessa metade aqui, e deixar nessa temperatura por anos? Vai acontecer processos de difusão, os átomos de carbono que estão dissolvidos aqui na estrutura da ferrita vão migrar e vão migrar para fora da ferrita, certo? E aí você vai ter uma separação dali do ferro, ou a proporção aqui do ferro ela vai aumentar, e o carbono vai também ser segregado. E aí ele vai ser segregado na forma de grafita, aquele pó de grafite. Então, tem peças metálicas que quando você aquece elas continuamente, depois resfria, você percebe o acúmulo de um pó, não é semelhante ao grafite. Não é semelhante ao grafite, ele é grafite mesmo, e ocorre essa segregação, não é? Devido a essa questão da temperatura que você faz, certo? Dependendo da utilização, esse processo pode ser mais rápido, né? Porque por processos difusionais isso pode ser mais rápido ou mais lento, certo? Então, a sementita ela é estável em temperatura ambiente, mas se você deixar ela resfriar, não é? Lentamente, você geralmente tem a separação ferro e carbono, não é? Ou a estrutura ferrita mais a grafita. Então, quando você está produzindo ferro e você deixa ele resfriar fora do equilíbrio, que seria ele resfriar em condições de temperatura e pressão normais, sem ser lentamente a variação de temperatura, você vai ter justamente essa formação ali da ferrita, né, mais a sementita. Então aqui estão as reações eutética e eutetóide que eu falei para vocês. A eutética acontece com 4,3% do peso em carbono, nessa isoterma aqui, de 1147 graus Celsius, que você passa de um líquido para dois sólidos. E a eutetóide ocorre em 0,76% do peso em carbono a 720 graus Celsius. E daí você passa de um sólido austenítico gama, né, só a estrutura gama, para um alfa
mais a cementita, ok? E aí, aqui são as composições com base no teor de carbono para os aços. Então, até 0,08% do peso em carbono, você considera que o material é ferro, certo? Entre 0,08% até 2,14% são os aços. Então, classificou como aço, tem que chegar no máximo até 2,14% do peso em carbono para ser aço. Acima disso, entre 2,14 até 6,7, você tem os ferros fundidos, ok? Então percebam que para obter uma liga de aço, ser considerado uma liga ferro-carbono, ser considerado aço, a porcentagem do peso em carbono é muito pequena, certo? Então lembra lá no processo de difusão que a gente discutiu lá nas aulas anteriores, que você colocava o carbono para dentro de estrutura de ferros para deixar ele superficialmente mais duro? Seria uma espécie de formação de liga numa camada muito, muito fina, porque você aumenta a concentração do carbono para aumentar a questão da resistência mecânica da estrutura como um todo, certo? É claro que num processo de formação de liga, a distribuição do carbono se dá não superficialmente ou numa fina camada, abaixo da superfície, mas se dá distribuído por todo o volume da peça, não é? Então, dependendo da resistência mecânica que você espera numa liga de aço, você vai trabalhar com essas composições. E nada mais são do que, justamente você obter estruturas como essas daqui, ferrita e austenítica, ou estrutura com combinações intermediárias. Então, muitas vezes eu quero um aço, eu vou aumentar a concentração de carbono para ter uma coisa intermediária entre a ferrita e a estrutura austenítica. Ah, uma coisa importante, essa estrutura aqui é magnetizável, ela é ferromagnética, em temperaturas ali abaixo dos 720 graus Celsius, e até ambiente, mas essa estrutura aqui não é. Então, se você pegar um ímã e aproximar desse cara aqui, o ímã vai ficar, digamos assim, colado ou vai interagir com essa estrutura e com essa daqui não. Não é? Esse cara aqui tende a ser mais paramagnético do que ferromagnético, certo? Então, uma das formas de você classificar ali a estrutura presente, na sua maior parte, também pode ser por uma assinatura magnética, como nós temos aqui. Bom, então vamos ver agora um pouco da formação dessas microestruturas, certo? Assim como a gente fez lá, a gente vai entender agora um pouco dessa questão da microestrutura aí da chamada da cementita e dessas estruturas com o ferro, certo? Então aqui a gente tem, justamente pegando o ponto do eutetoide, né, nessa linha de resfriamento, x linha, começando no ponto A. Então, você vai estar justamente passando pelo ponto do eutetoide. Então, a sua composição global é de 0,76, né, por cento do peso em carbono e o restante, no caso, né, o 99, alguma coisa por cento do peso em ferro para a formação dessa composição aqui. Então, nesse ponto, nessa temperatura que a gente está considerando aqui, perto de 800 graus Celsius, percebam que a gente está na região austenítica, não é? Na região ferro delta. Delta não, gama. E percebam que se eu partir desse ponto, eu não tenho nada líquido, é tudo sólido. Então a minha microestrutura sólida está aqui. E à medida que eu vou resfriando, passando nesta linha aqui, que é a linha a isoterma do eutetoide, parando no ponto B, eu vou ter uma alteração na configuração. Então percebam que a austenita, esses grãos de austenita se converteram nessa parte mais rosada aqui, que seria o ferro alfa, não é? A ferrita, mais a cementita, que são essas pequenas lamelas, essas pequenas placas que são formadas intermediariamente. Então aqui você tem toda essa massa de ferrita e permeando essa massa, não é? Ou essa massa permeando a chamada cementita, ok? Então, geralmente essa estrutura aqui de ferrita mais cementita é conhecida como perlita, não é? Então, essa combinação dessas duas estruturas tem esse nome porque
segundo os primeiros estudos aí, ou as primeiras imagens de microscopia óptica, atentaram que numa certa ampliação, isso daqui tenha um comportamento, um aspecto muito parecido com uma estrutura das pérolas, não é? Então é por isso que ele foi chamada de perlita. Então você tem essas camadas grossas aqui, né, que seria a parte da ferrita, e pequenas lamelas, que seriam a cementita, que seriam responsáveis pela resistência mecânica. Então quando você faz resfriamentos transitando essa linha aqui para a esquerda ou para a direita, você altera essa microestrutura, diminuindo a proporção da parte alfa ou aumentando ela em relação a esse cara aqui. Então, se você diminui essa proporção aqui, aumentando isso daqui, você tem uma estrutura mecanicamente mais resistente. Então, você tende para um aço que é mais resistente, um aço para corte, chamado aço ferramenta. Se você quer um aço mais maleável para que seja trabalhado num processo de estampagem, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai pegar uma composição de carbono e vai ter uma estrutura que caminha mais para a esquerda, não é? Onde a estrutura alfa seja predominante, ok? E aí você tem essa diferenciação e essa, digamos assim, versatilidade para os aços, não é? Que são utilizados aí há bastante tempo. Então, aqui nós podemos verificar justamente isso. Então, olha só, aqui nesse diagrama eu tenho o grão da austenita, aqui o outro grão, e aqui seria uma região de interface. Que quando eu comecei a resfriar, o ferro começou a solubilidade do material começa a diminuir para o carbono, e o carbono começa a ser expulso. Então, eu vou começar a formar um sólido alfa, e aqui a cementita, não é? Que tem mais carbono. Então, por processo difusional, o carbono migra dessa estrutura para essa. Como o carbono tem um coeficiente de fusão muito baixo, ele só vai conseguir migrar para regiões muito curtas. Então é por isso que essas lamelas de cementita, elas têm uma espessura que é 1/8 dessa espessura aqui da ferrita. Então são lamelas, são estruturas como se fossem discos muito finos comparados a uma estrutura com espessura maior, não é? 8 vezes maior, como é o caso. E aí, à medida que você vai resfriando, essa estrutura austenítica vai diminuindo, porque o carbono vai migrando, e essa estrutura de perlita vai aumentando. Aqui eu tenho uma imagem de micrografia em que essa parte mais clara aqui do fundo é a ferrita, não é? E essas lamelas aqui, com esse espaçamento difícil de ser verificado, não é? Pelo menos nessa ampliação, é o que? É a cementita, que é esse composto F3C, que é um composto intermetálico, certo? Então, você tem justamente essa estrutura. Aqui nessa linha, e nessa daqui, você poderia dizer que tem um contorno de grão que é formado neste processo, ok? Então, resfriando, nessa interface aqui entre os grãos da austenita, essas estruturas aqui, não é? Que aparecem nesse insert vão ser formadas. E aí isso muda a questão ali do processo, né? De maior ou menor resistência mecânica dos materiais. Lembrando que isso aqui está acontecendo em resfriamento natural, não é um resfriamento assim tão lento, não é? Se for um resfriamento bem lento, o que acontece? A tendência é formar a maior parte ferrita e cementita com segregação do carbono. Agora verifiquemos as situações à esquerda e à direita daquele ponto eutetoide. Então, isso para verificar justamente essa questão da mudança da microestrutura. Então, percebam que se eu começar à esquerda, no chamado ponto hipoeutetoide, ou seja, antes do eutetoide, que eu vou ter nessas composições aqui, 0,022% do peso nessa faixa de composições do carbono, né? Ou seja, de 0,022 até 0,76%, nessa linha Y', percebam, começa na fase austenítica, resfriando, percebam que aqui começa a formar a ferrita, né? Você tem a segregação. Então, quando você passa de C para D, essa região aqui é a região alfa
mais gama, certo? À medida que eu venho resfriando, eu passo para a região alfa mais cementita. Então percebam que o sólido ferrita, ele se forma e cresce. E o que sobrar quando passar do ponto E para o ponto F de austenita, automaticamente vira a estrutura perlítica, que é a combinação da cementita mais a ferrita. Então você tem dois tipos de ferrita: a ferrita que se forma antes e a ferrita que se forma depois da linha ou da isoterma eutetoide. Então, essa ferrita que se formou antes, ela é chamada de pró-eutetoide, ou seja, ela é formada antes da isoterma da eutetoide. E a ferrita que compõe aqui a perlita, que é a ferrita mais cementita, que se forma depois, é chamada de ferrita eutetoide. Assim como eu tinha lá o alfa e beta eutético, do ponto eutético, a mesma coisa se aplica aqui. Então eu percebo que a proporção da ferrita nessa estrutura aqui é maior, não é porque é ferrita, né? Só diferencia da formação dela antes ou depois dessa isoterma, mas é ferrita. Ou seja, esses caras aqui, essas lamelas de cementita que dão a maior resistência mecânica para a estrutura, para esse aço. Então esse aqui seria um aço mais maleável, ok? E se eu alterar, no caso, a composição, vou verificar a formação de uma estrutura diferenciada. Como é o caso dessa linha de resfriamento que vai de Z até Z', ou seja, aqui eu ainda estou na classe dos aços, porque eu estou até nessa faixa aqui, né, de 0,76% até 2,14% do peso em carbono, né, como vocês podem ver aqui. Então eu estou na faixa dos aços. E agora eu estou na chamada linha hipereutetoide, ou seja, acima do ponto eutetoide. Então percebam que o que acontece agora? A configuração muda. Ou seja, eu parto do ponto G, que é uma estrutura austenítica, só que quando eu chego no ponto H, o que vai se formar no interstício dos grãos de austenita não vai ser mais ferrita, vai ser cementita, não é? Então percebam que quando eu atravesso essa fronteira de O a P, eu estou na estrutura, eu estou passando do gama, que é austenita, para a austenita mais cementita. Ou seja, a solubilidade está mudando do carbono nessa estrutura, está diminuindo, então forma-se essa estrutura aqui. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter esses caras aqui que vão dar origem àquelas lamelas. E à medida que eu passo do G para o H e do H para o I, tudo que era austenita virou perlita. Só que eu formei uma espécie de uma estrutura, uma rede de cementita. Então percebam que aqui esse material ele é mais resistente do que aquele material que formava ao longo dessa outra linha aqui, ou nessa composição do eutetoide aqui, certo? Então isso ilustra justamente essa questão da diferença da resistência mecânica quando você aumenta a concentração de carbono na questão aí da estrutura do ferro, certo? E claro, isso aqui novamente, fora da condição de equilíbrio, ou seja, eu estou resfriando, deixar que isso resfrie naturalmente. Se eu resfriar isso aqui rapidamente, eu posso chegar em temperatura ambiente com a estrutura austenítica, só que é uma estrutura bem resistente mecanicamente, ela tende à fragilidade. Então, em processos de solda, por exemplo, quando você faz um cordão de solda numa estrutura metálica, numa liga ferrosa, e você resfria, por exemplo, joga água, você vai congelar, você vai aquecer o material acima de 600 graus, você vai converter a sua liga para uma estrutura austenítica, próxima onde ela é aquecida, e se você resfriar rapidamente, essa estrutura ela vai chegar em temperatura ambiente. Não é uma estrutura estável. E aí, próximo à região de solda, você tem a chamada região termicamente ativada, que vai ser mais resistente. Então é uma região que mecanicamente é resistente, mas também é mais frágil. Então, dependendo da pancada ou do impacto mecânico que ela ali sofrer, ela pode criar uma trinca que se propaga de maneira catastrófica, ok?
E para ilustrar, aqui eu tenho no caso a formação da chamada, naquela configuração, naquele sólido hipoeutetoide, né, que é naquela primeira linha, né. Então percebam que aqui a concentração da ferrita é maior do que da perlita, não é? A perlita seriam esses grãos aqui, que tem sementita mais ferrita, e aqui esses mais claros seriam os grãos que contêm mais ferrita, certo? Então, o nosso hipoeutetoide está aqui, uma micrografia ou uma fotografia microscópica dessa estrutura está representada nesta figura aqui. E para a liga hipereutetoide, percebam que a formação, a quantidade da perlita é maior do que a ferrita. Então a ferrita seria esses canaizinhos aqui, não é? Que aparecem. Mas lembrando que a perlita é uma combinação de duas coisas, sementita e ferrita. Então você tem ferrita aqui e ferrita aqui. Mas a maior proporção é da sementita e da perlita formada nesse processo. Então, se eu voltar aqui na formação dessa estrutura, como vocês podem ver, essa estrutura aqui é o que está sendo representada nessa micrografia aqui, certo? Ou seja, a sementita proeutetoide é que se forma antes, e depois você tem a sementita depois do eutetoide, ou a sementita eutetoide. Assim como você tem a ferrita antes e depois, o eutetoide também acontece essa mesma classificação. Não esquecendo que são essas estruturas, que são aqueles sólidos que nós já vimos, não é? Mas que tem essa formação que pode ser antes ou depois daquela isoterma, como nós já verificamos, né? A isoterma eutetoide. E também para a questão eutética, não vamos representar os sólidos, mas a formação deles é muito similar com aquela que nós vimos lá para o sistema eutético chumbo-estanho. Bom, então, só para finalizar, mostrando agora, falando um pouco mais desse composto intermetálico, né, que ele também não acontece só para o diagrama ferro-carbono, mas acontece também para o diagrama chumbo e magnésio, não é? Então, ele aparece como um composto ali, não é? Para uma composição específica. No caso do diagrama ferro-carbeto de ferro, é 6,3%. Então, a maior concentração acontece ali quando você tem mais carbono presente, né? 6,7%, que é aquela linha vertical do lado direito do diagrama. No caso aqui do chumbo magnésio, a gente vai ver que acontece para essa composição aqui. 19% do peso em magnésio e 81% do peso em chumbo, certo? E, no caso, a solubilidade do chumbo no magnésio é alta, não é? Eu consigo dissolver bastante chumbo em magnésio, mas o contrário não é verdade. Eu não consigo dissolver muito magnésio no chumbo. Por quê? Porque o chumbo ele tem algumas características que impedem isso. Dentre elas, vejamos aqui as estruturas cristalinas. No caso, a estrutura do chumbo é cúbica de face centrada, enquanto que do magnésio é hexagonal compacta. Tem uma pequena diferença aqui entre o raio atômico entre eles, não é? E aqui sim, o tipo de impureza é do tipo substitucional. No caso do ferro era intersticial, aqui é substitucional. E o composto intermetálico que é formado aqui é esse daqui, Mg2Pb, não é? Que acontece somente nessa composição. Se você ficar à esquerda ou à direita, esse cara aqui já não se forma. E aí o diagrama ele está representado aqui. Então olha só, parte líquida, parte sólida mais líquida, dois sólidos, não é? Dois sólidos, sólido alfa, sólido beta. Então percebam que dependendo da onde você desce aquela linha de resfriamento, você tem algumas reações invariantes, não é? Então olha só, líquido para
dois sólidos. Que ponto que é esse? Novamente, vou deixar essa pergunta aqui para que vocês classifiquem. É o tetoide, é o tético ou é peritético? Não é? Qual é esse ponto aqui? Resposta eu posso dar na aula do dia 11. Esse outro ponto aqui, o que ele é? De dois sólidos para dois sólidos. Vimos isso? Não vimos? Então, aquele ponto agora do intermetálico está aqui, nessa linha, certo? Então, é somente nessa composição que eu vou ter o intermetálico. Para cá ou para cá, eu já tenho diferenças, olha só. Se eu migrar aqui para a esquerda, é alfa mais esse composto, certo? Se eu migrar para a direita, é beta mais esse composto. Então, olha só, a solubilidade não é do chumbo no magnésio. Então, aqui eu tenho magnésio puro, aqui eu tenho chumbo puro. À medida que eu caminho para cá, eu posso chegar até 40% do peso em chumbo no magnésio. Mas percebam que a solubilidade do chumbo no magnésio é pequena. Por quê? Porque o magnésio não agrega tanto chumbo, certo? Uma coisa que eu posso fazer é dividir esse diagrama em dois diagramas que nós já vimos do eutético, não é? Então percebam aqui essa linha de divisão, como se essa região toda aqui fosse um eutético e essa outra região aqui um outro eutético, certo? Então, justamente para mostrar para vocês essas diferenças, não é? E que em vários diagramas de fases para as ligas nós temos esses compostos intermetálicos. E no caso aqui do diagrama ferro-carbono, deixa eu voltar aqui nele, né? O intermetálico ele está aqui, nessa extremidade aqui, certo? Então, se você cair em qualquer ponto aqui dentro para temperatura e composição, o que acontece? Qual vai ser a composição desses pontos aqui? Então, digamos que eu caí nesse ponto aqui. Eu sei que eu vou ter presente alfa e sementita, mas qual que vai ser a composição desse cara aqui em relação ao carbono e ao ferro? Joga para cá, certo? Aqui eu tenho aquelas concentrações muito pequenas, 0,00 alguma coisa, né, por cento de carbono e o restante ferro. Joga para cá, não é? Você cai o quê? 6,7% é carbono e o restante é ferro. Então percebam que a concentração de carbono, dependendo da onde você vai ter, vai ser um pouco maior ou um pouco menor. Lembrando que a sementita é rica em carbono e a ferrita é rica em ferro. A austenita é um sólido próprio, não é? E aqui você tem essa composição austenítica ferrítica. Beleza? Bom, então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Ficou aí um pouquinho mais longo do que eu gostaria, né? Deu cerca de uma hora e pouquinho, então vocês podem assistir aí por partes. Tá assistindo, tem uma dúvida, ficou alguma coisa não clara, pausa o vídeo, anota lá o tempo, o minuto, o segundo, aonde você tem a dúvida, me manda por e-mail que daí eu posso, ou por o chat, que eu posso sanar essas dúvidas, beleza? Então é isso, pessoal, até a nossa próxima aula, que vai ser no dia 11, não é? Porque daí vai ser a nossa última aula antes da semana de provas. Até mais.